Polêmica do sinal amarelo é discutida em reunião ordinária. Sete Lagoas ganha Conselho da Juventude e é possível a implantação do ProUni municipal. E ainda, a audiência pública aborda a lei de acessibilidade com enfoque às pessoas com deficiência auditiva em Sete Lagoas. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Secretário de Trânsito usa a tribuna para esclarecer sobre a sinalização semafórica após polêmica do sinal amarelo. A presença do secretário de Trânsito e Transporte era bastante esperada pelos vereadores. O tempo de tolerância para a passagem de sinal amarelo nas avenidas Antônio Olinto e Norte Sul, muito questionado pelos parlamentares, foi o principal motivo da vinda de Wagner Augusto, convocado pelo vereador Milton Martins. A lógica da sincronia foi explicada pelo engenheiro responsável da Secretaria de Trânsito. Não há como, tecnicamente, alguém, ao adentrarem, que a gente chama de laço, que é o sensor que fica em relação à pista, se ele está no amarelo, de forma alguma ele vai receber uma autuação, mesmo que ele embaixo do sinal ele ainda fique vermelho. Se ele, ao entrar nessa área de abrangência do sensor no amarelo, ele não é multado. Já o secretário Wagner Augusto informou que qualquer esclarecimento ao motorista pode ser feito na própria secretaria. No entanto, alguns vereadores afirmaram que é preciso ajustar a sincronia para evitar multas. Se eu passo, eu vou no primeiro laço. Se eu parei no primeiro laço, eu sou multado. Então, o que está faltando, gente? É bom senso. Está faltando dilatar 1, 2 segundos ali, acabou. Você resolve. Ó, te garanto que se não tivesse 50% de redução da multa ali, que tem erro ali, é evidente. Você pode olhar, se aquelas multas de trânsito ali não forem 70%, 80% das multas de Sete Lagoas, tem erro, Wagner, tem erro. A sugestão dos parlamentares era que o tempo de tolerância do sinal amarelo fosse aumentado de 3 para 5 segundos e que a velocidade permitida na via fosse ampliada de 40 para 60 quilômetros, o que foi refutado pelo secretário. Nós já apuramos que as vias de 60 quilômetros, elas têm o triplo de acidente das vias que estão com 40 quilômetros. Dificilmente nós mudaremos qualquer situação com relação a essa questão de velocidade, de aumentar de 40 para 50. Porque nas vias que são de 60, tá, os acidentes já são 3 vezes mais do que as vias de 40. Se nós colocarmos nas 50, certamente vai ser 2 vezes mais. E isso nós não vamos fazer. Um dado preocupante foi apresentado pelo secretário de Trânsito. Sete Lagoas apresenta uma média de 50% a mais de acidente de trânsitos do que a média nacional e estadual. Então, apesar de já ter sido abaixado substancialmente o número de acidentes em Sete Lagoas, nós ainda estamos 50% a mais do que a média nacional e do que a média estadual. E nós vamos lutar para que, no mínimo, que ainda é muito ruim, que a gente se encaixe na média nacional e na média estadual, e espero que seja em breve. Para Milton Martins, a presença do secretário esclareceu muitas dúvidas sobre o que tem sido feito na cidade no sentido de melhorar o trânsito para motoristas e pedestres. Aquilo que ele poderia dar resposta e fechar a questão de imediato, ele fechou. Aquilo que pode haver um estudo, algumas áreas, como, por exemplo, a questão de se ter os sinais sincronizados, até mesmo também nos sinais de 60 quilômetros, que possam ter também aquela questão do sinal pisca-alerta, né? Então, tudo isso foi aberto uma discussão para que se possa rever posteriormente. Só não se viu a possibilidade da mudança dos 40 quilômetros. Por quê? Porque ele foi comprovado e provado para a Câmara, depende dela aceitar ou não, mas houve um estudo muito bem respaldado de que o índice de acidente ali caiu praticamente quase a 0%. E tudo aprovado nas votações da 32ª reunião ordinária de 2017 da Câmara Municipal. Faremos agora a entrega das moções de entendimento ao requerimento do vereador Gilson Moreira. A reunião começou com a entrega de moção de congratulação a Regina Celi Rezende, coordenadora do Rotary Clube Distrito 4520.
Ela recebeu a homenagem por indicação do vereador Gilson Liboreiro. Na oportunidade, gostaríamos de agradecer e destacar a presença de todos os rotarianos presentes. Também foi montada a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer, atendendo à solicitação do vereador João Evangelista. Ela será composta pelo autor do pedido, além dos vereadores Gilberto Doceiro, Gilson Liboreiro, Milton Martins, Ismael Soares, Gislene Inocência, Beto do Açougue, Joaquim Gonzaga, Euro Andrade, Marli de Luquinha, Pastor Alcides e Renato Gomes. Nas votações, dentre as matérias mais polêmicas, foi aprovado o projeto de resolução 21 de 2017, que rejeita parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que, por sua vez, rejeitou as contas do município de Sete Lagoas, referentes ao exercício financeiro de 2007. Aprovado por unanimidade dos presentes. Também aprovado o projeto de resolução 22 de 2017, que aprova parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aprova as contas do município de Sete Lagoas, referentes ao exercício financeiro de 2003. Ao final da reunião, foram aprovados 84 pedidos de providência, 35 requerimentos e 8 moções. Aprovado por unanimidade dos presentes. E veja a seguir. Sete Lagoas ganha Conselho Municipal da Juventude. Daqui a pouco. Polêmica do sinal amarelo é discutida em reunião ordinária. Sete Lagoas ganha Conselho da Juventude e é possível a implantação do ProUni municipal. E ainda, a audiência pública aborda a lei de acessibilidade com enfoque às pessoas com deficiência auditiva em Sete Lagoas. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Secretário de Trânsito usa a tribuna para esclarecer sobre a sinalização semafórica após polêmica do sinal amarelo. A presença do secretário de Trânsito e Transporte era bastante esperada pelos vereadores. O tempo de tolerância para a passagem de sinal amarelo nas avenidas Antônio Olinto e Norte Sul, muito questionado pelos parlamentares, foi o principal motivo da vinda de Wagner Augusto, convocado pelo vereador Milton Martins. A lógica da sincronia foi explicada pelo engenheiro responsável da Secretaria de Trânsito. Não há como, tecnicamente, alguém, ao adentrarem, que a gente chama de laço, que é o sensor que fica em relação à pista, se ele está no amarelo, de forma alguma ele vai receber uma autuação, mesmo que ele embaixo do sinal ele ainda fique vermelho. Se ele, ao entrar nessa área de abrangência do sensor no amarelo, ele não é multado. Já o secretário Wagner Augusto informou que qualquer esclarecimento ao motorista pode ser feito na própria secretaria. No entanto, alguns vereadores afirmaram que é preciso ajustar a sincronia para evitar multas. Se eu passo, eu vou no primeiro laço. Se eu parei no primeiro laço, eu sou multado. Então, o que está faltando, gente? É bom senso. Está faltando dilatar 1, 2 segundos ali, acabou. Te garanto que se não tivesse 50% de redução da multa ali que tem erro ali, é evidente. Você pode olhar, se aquelas multas de trânsito ali não forem 70%, 80% das multas de Sete Lagoas, tem erro, Wagner, tem erro. A sugestão dos parlamentares era que o tempo de tolerância do sinal amarelo fosse aumentado de 3 para 5 segundos e que a velocidade permitida na via fosse ampliada de 40 para 60 quilômetros, o que foi refutado pelo secretário. Nós já apuramos que as vias de 60 quilômetros, elas têm o triplo de acidente das vias que estão com 40 quilômetros. Dificilmente nós mudaremos qualquer situação com relação a essa questão de velocidade, de aumentar de 40 para 50. Porque nas vias que são de 60, tá, os acidentes já são 3 vezes mais do que as vias de 40. Se nós colocarmos nas 50, certamente vai ser 2 vezes mais. E isso nós não vamos fazer. Um dado preocupante foi apresentado pelo secretário de Trânsito. Sete Lagoas apresenta uma média de 50% a mais de acidente de trânsitos do que a média nacional e estadual.
Então, apesar de já ter sido abaixado substancialmente o número de acidentes em Sete Lagoas, nós ainda estamos 50% a mais do que a média nacional, do que a média estadual. E nós vamos lutar para que, no mínimo, que ainda é muito ruim, que a gente se encaixe na média nacional e na média estadual, e espero que seja em breve. Para Milton Martins, a presença do secretário esclareceu muitas dúvidas sobre o que tem sido feito na cidade no sentido de melhorar o trânsito para motoristas e pedestres. Aquilo que ele poderia dar resposta e fechar a questão de imediato, ele fechou. Aquilo que pode haver um estudo, algumas áreas, como, por exemplo, a questão de se ter os sinais sincronizados, até mesmo também nos sinais de 60 quilômetros, que possam ter também aquela questão do sinal pisca-alerta, né? Então, tudo isso foi aberto uma discussão para que se possa rever posteriormente. Só não se viu a possibilidade da mudança dos 40 quilômetros. Por quê? Porque ele foi comprovado e provado para a Câmara, depende dela aceitar ou não, mas houve um estudo muito bem respaldado de que o índice de acidente ali caiu praticamente quase a 0%. E tudo aprovado nas votações da 32ª reunião ordinária de 2017 da Câmara Municipal. Faremos agora a entrega das moções de entendimento ao requerimento do vereador Gilson Liboreiro. A reunião começou com a entrega de moção de congratulação a Regina Celi Rezende, coordenadora do Rotary Club Distrito 4520. Ela recebeu a homenagem por indicação do vereador Gilson Liboreiro. Na oportunidade, gostaríamos de agradecer e destacar a presença de todos os rotarianos presentes. Também foi montada a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer, atendendo à solicitação do vereador João Evangelista. Ela será composta pelo autor do pedido, além dos vereadores Gilberto Doceiro, Gilson Liboreiro, Milton Martins, Ismael Soares, Gislene Inocência, Beto do Açougue, Joaquim Gonzaga, Euro Andrade, Marli de Luquinha, Pastor Alcides e Renato Gomes. Nas votações, dentre as matérias mais polêmicas, foi aprovado o projeto de resolução 21 de 2017, que rejeita parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que, por sua vez, rejeitou as contas do município de Sete Lagoas, referentes ao exercício financeiro de 2007. Aprovado por unanimidade dos presentes. Também aprovado o projeto de resolução 22 de 2017, que aprova parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aprova as contas do município de Sete Lagoas, referentes ao exercício financeiro de 2003. Ao final da reunião, foram aprovados 84 pedidos de providência, 35 requerimentos e 8 moções. Aprovado por unanimidade dos presentes. E veja a seguir. Sete Lagoas ganha Conselho Municipal da Juventude. Daqui a pouco. Comissão de Obras e vereadores vão conferir em loco problemas revelados na estação de tratamento de água em Funilândia. A visita dos 11 vereadores e o presidente do SAI começou onde é feita a captação de água do Rio das Velhas, que abastece a ETA, Estação de Tratamento de Água de Sete Lagoas. Então, na realidade, a Arnaldo está tendo um trabalho enorme, tremendo, para colocar isso aqui adequado. Com uma pressão de captação de 250 litros segundo, nós já constatamos aqui em uma das conexões um vazamento. Se aumentar essa captação, evidentemente, proporcionalmente, vai aumentar também o vazamento. Então, são várias situações que precisam ser observadas e, com certeza, adequada à situação para que nós tenhamos aqui o que era proposto. Já na ETA, os vereadores acompanharam o processo de tratamento da água bombeada para Sete Lagoas. A estação é responsável por 25% do abastecimento de toda a cidade. E embora tenha capacidade de captar 500 litros de água por segundo, a ETA trabalha atualmente apenas com 280 litros por segundo, devido aos problemas apresentados. O presidente do SAI alertou sobre a necessidade de contrair empréstimo para que o sistema não pare. Talvez num banco público ou privado, esse valor, um valor mínimo de 5 milhões, para que se tenha sanado essa questão, nos dê segurança de trabalho, de operação, para que a população de Sete Lagoas realmente tenha água em quantidade igual nós estamos enviando. Sete Lagoas recebe água em grande volume, o que precisa hoje de adequações no sistema de distribuição, de manutenção, não, de operação
de registros para que alguns bairros que têm sofrido com falta d'água pontuais. O vereador Gilson Liboreiro foi conhecer o sistema pela primeira vez e chamou a atenção para a importância da obra. A obra é prioritária. A água, hoje, talvez seja o principal bem de consumo nosso, né? Não pode faltar água. Então, o que se tem que fazer é resolver essa situação. Eu não vejo nenhuma brecha para ficar discutindo isso muito assim, né? Vamos sentar, resolver, toma as medidas necessárias e pronto. O presidente do SAI entregou à Comissão de Obras um relatório detalhando todas as ações desenvolvidas pela atual gestão, que está à frente da autarquia desde abril deste ano. A gente está vendo um trabalho excelente na busca de realmente restaurar, recuperar o SAI e principalmente a ETA naquilo que se propõe, que é a água para toda a população de Sete Lagoas. A Câmara Municipal, hoje, mais do que nunca, tomamos pleno conhecimento dos fatos e nós vamos dar sequência a isso aí, buscando, na realidade, a responsabilização daqueles que, na realidade, fizeram o aceite desta obra, com deficiência no que está executado e com situações contratadas e não executadas aqui no campo da nossa ETA. Garantir real acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva. Esse foi o objetivo da audiência pública realizada nesta quinta-feira. E se o mundo fosse surdo? E se a maioria fosse ouvinte e precisasse se comunicar em situações simples, como pedir informações, conseguir atendimento em repartições públicas, hospitais, fóruns, bancos? Será que o mundo estaria preparado para atendê-los de forma digna? A acessibilidade a qualquer pessoa com deficiência é garantida pela Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146, de 15 de julho de 2015. Mas, na prática, a realidade é bem diferente. A legislação atual não garante esse direito, por exemplo, às pessoas com deficiência auditiva, ocasionando prejuízos a elas em diversas situações. Com essa constatação, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Cláudio Caramelo, justificou o requerimento 1445 de 2017, onde solicitou audiência pública para debater a Lei de Acessibilidade. A sessão foi realizada na última quinta-feira no plenário Wilson Tanuri, que recebeu, além de várias pessoas com deficiência auditiva, autoridades do Executivo, Legislativo e representantes da comunidade de surdos e intérpretes de Sete Lagoas. Na ocasião, foi explanada sobre a condição de surdez, partindo do princípio de estatística. Nós hoje temos assim, um número que não é real, porque levou em consideração 137 pessoas que fizeram uma inscrição na Secretaria de Ação Social. O que eu percebi é que hoje que as autoridades estão interessadas em unirmos e podermos fazer um cadastro que possa atender e possa responder essa pergunta. Onde estão os surdos, outros deficientes da nossa cidade? A dificuldade em atendimentos, que por muitas vezes poderiam ser simples, também foi questionada. E o surdo não tem esse atendimento. Não tem atendimento em bancos, não tem na prefeitura. A questão da saúde, postos de saúde, eles chegam e eles questionam, às vezes está sentindo alguma coisa, o médico não consegue fazer o diagnóstico correto. E uma coisa que foi falada aqui, nós somos intérpretes, nós acompanhamos vários surdos, eu tenho vários amigos surdos. Só que essa questão do assistencialismo, para eles, como que fica isso? Porque durante a audiência, várias pessoas com deficiência auditiva ganharam voz e puderam se expressar ativamente. Eu tenho muita vontade, é um sonho meu, que aqui em Sete Lagoas isso seja mais divulgado, essa questão da inclusão, que as pessoas possam ver, né, a cultura do surdo, na vida do surdo, como que é. A minha vontade é que isso seja acessível a todos, né? Então, nós precisamos, né, ter contato com o surdo, né? Nós ficamos felizes por essa vitória, pelos surdos, que eles são capazes, né? Eles precisam entender isso, que os surdos são capazes. E eu também me sinto muito emocionada e me sinto feliz, né, por ser surda. Atento,
O prefeito municipal, Leone Maciel, acatou as demandas e já anunciou medidas imediatas. A imediata é colocar um intérprete no gabinete do prefeito, na Secretaria de Saúde, para fazer a inclusão, na biblioteca, no Detran, é no lugar que se reclamaram, para que pelo menos até que se cumpra a política de inclusão na sua totalidade, haja pelo menos esse ajeitamento de forma a priorística para que as pessoas sejam atendidas. E outros encaminhamentos já começarão a ser colocados em prática a partir da próxima reunião ordinária. Terça-feira que vem nós vamos apresentar os pedidos, né, que nós ficou os encaminhamentos que saíram da reunião, né? Tenho certeza que os demais vereadores irão aprovar e depois nós vamos começar um trabalho de cada caso, né, de trabalhar junto com eles, né, para enfim a gente colher frutos. Eu tenho certeza que se a gente não vai resolver tudo, né, porque tem muito tempo né, que eles estão nessa luta, mas quase tudo a gente vai resolver, se Deus quiser. E o Legislativo Informa termina aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo jornal.